texto que eu quero começar lendo com vocês hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Esse texto, para quem conhece um pouco da minha história, foi o texto que eu estava no meu quarto orando, buscando o Senhor quando eu tinha 16 anos de idade, e eu entendi naquele dia que o Senhor estava me chamando para o ministério. Foi a partir desse texto que eu tive a experiência. 16 anos, e eu me senti um menino. Versículo 76 diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar conhecimento ao seu povo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelos caminhos da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Há uns cultos atrás eu fiz a abertura falando sobre João Batista. Esse versículo, essa profecia que está sendo liberada, está falando sobre João Batista. E eu fiz a abertura porque João Batista, ele me intriga, ele me chama muita atenção por diversas coisas, e nós vamos falar sobre cada uma delas, ou algumas delas, cada uma não, mas vamos falar de alguns pontos de João Batista. Por que escolher falar de um homem que aparentemente, tem algumas coisas que intrigam teologicamente, enfim. Mas para mim, João Batista representa um sentimento. E o sentimento é aquele que foi levantado para preparar o caminho. Eu não sei qual é a conotação dessa palavra, que essa palavra preparar chega aos teus ouvidos. Mas para mim ela tem um peso muito grande, porque quando a gente fala de preparar, estamos falando de algo de tornar pronto. Fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Então João Batista, ele foi aquele que Isaías profetizou no capítulo 40, versículo 3. Vou ler também já para aproveitar. Que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai. E eu quero fazer aqui uma conexão, tentar fazer uma conexão com aquilo que João Batista, da velha aliança, pode trazer para nós como um sentimento, ou até mesmo um posicionamento, uma resposta positiva sobre o que nós precisamos fazer a partir da nova aliança. Amém? Então João Batista, ele recebe uma palavra, vem uma profecia, e a profecia dizia que voz do que clama no deserto. Nós lemos Lucas 1, 76 em diante, e lá dizia que ele foi para o deserto. Preparar o caminho. Deixar pronto. Para quem? Para Cristo.
deixar o caminho pronto para que Cristo pudesse vir. Deixar tudo pronto para que quando Ele chegasse, quando fosse o tempo dele se manifestar, estivesse tudo nos conformes. A gente prepara alguns eventos, corre atrás de algumas coisas, metanoia, algumas escolas, né? A maioria de vocês já participaram delas. E como nós passamos as 2 últimas semanas preparando este ambiente, tentando torná-lo o mais agradável possível. E isso faz com que seja necessário muito esforço, vontade, amor, paixão por aquilo que o Senhor tem confiado. Quando alguém pede para você fazer algo, prepare tal coisa para mim. Quem tem paixão por aquilo, ele vai se dedicar ao máximo, não é assim? Ele vai entregar o seu melhor para fazer aquilo. João Batista não foi diferente, ele não pestanejou, ele não negociou. Ele não fez contas. Ele simplesmente decidiu obedecer a linhagem de João Batista, filho de Zacarias, um sacerdote. Ele poderia também estar no templo, fazendo o que todos os outros sacerdotes fariam. Mas ele abriu mão de um status, ele abriu mão de uma posição para obedecer o Senhor e simplesmente se esconder no deserto. João Batista parece meio louco, meio sem noção. A gente acompanha a história de João Batista, parece que é um absurdo o que aquele homem fez. Mas uma coisa havia no coração dele, uma convicção fazia ele se movimentar. Ele precisava preparar o caminho. Queria nomear algumas características aqui de João Batista. Porque dentro das qualidades e ações, a dedicação e o serviço que ele teve ao Senhor foi notório. É inquestionável. Mas para ele fazer o que ele precisava fazer, para ele assumir esse lugar que ele precisava assumir, ele precisava de alguns elementos que estavam relacionados ao seu caráter, à sua conduta, que ele abraçou de verdade. E um deles é a humildade, irmãos. João Batista, ele era um cara muito humilde. Por quê? Porque ele dizia que não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Porque ele dizia que importa que ele cresça e eu diminua. Alguém com tamanha envergadura, com tamanho privilégio, não quis se fazer valer de quem ele era. O desejo dele era assim, tipo, não olhem para mim, só olhem para ele. Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Humildade. Coragem, integridade era uma outra característica de João Batista. Porque pregar o arrependei-vos, pois é chegado. Arrependam-se, 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 arrependam-se. É uma mensagem que incomoda muita gente, porque geralmente as pessoas não querem se arrepender porque acham que estão certas demais. E João Batista foi para o confronto. Se arrependam, se arrependam. E ele morre por causa desse confronto. Ele tem a sua cabeça decapitada por causa do confronto, meu irmão. Coragem para falar o que precisava ser dito, para confrontar o que precisava ser confrontado. Íntegro com o seu chamado. Ele era inteiro.
Não era parcial. Não é só uma parte dele que estava envolvido com isso. Não, toda a sua vida estava envolvida com isso. Ele abriu mão de coisas que eram lícitas, de coisas que ele podia fazer, mas decidiu ficar no deserto. Decidiu comer gafanhotos com mel, se abster do vinho, coisas que ele poderia fazer como um bom judeu, mas ele era inteiro naquilo que ele foi chamado, na palavra que ele recebeu. Quando o anjo aparece a Zacarias e diz para ele como o menino deveria crescer, Zacarias não negociou, ensinou o filho, e este homem, ele se posicionou assim. Ele testemunhava sobre Jesus. João 1,29 diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu quero aproveitar um pouco mais para enfatizar, porque faz parte daquilo que eu tenho pensado, é a dedicação à sua missão. Ele recebeu uma palavra: preparai. E ele era dedicado a isso. Uma vida simples, com uma tentativa de mostrar quem ele era no Senhor, crescendo, se fortalecendo no Espírito, dedicado integralmente à sua missão. Vocês acham que João Batista cumpriu o propósito dele, sim ou não? Certeza? João Batista cumpriu a missão. A missão dada para João Batista era a missão cumprida. E o paralelo que eu quero fazer, meus irmãos, é com a igreja dos nossos dias. Porque Jesus nos deu algumas missões a serem feitas. Nos deu algumas ordenanças a serem cumpridas. E o que me deixa com esse sentimento de tristeza é porque parece que falta homens de verdade. Porque como vamos ter homens, hoje homens, mulheres que vão cumprir a sua missão, que vão se dedicar à missão, que tem dificuldades. Nós estamos em meio a uma geração que começa e não termina. Uma geração que na primeira dificuldade desiste, abandona, deixa. Nós estamos em meio de uma geração que está apegada ao conforto. Gosta demais do conforto, mas não faz esforço nenhum para manter. Uma geração que se preserva. Uma geração que não assume responsabilidades. Sempre espera o outro fazer aquilo que você pode fazer. Deixa que o outro faz aquilo que eu tenho que fazer. Temos algo para fazer, irmãos. Vou esperar alguém responder lá. Uma geração que tem dificuldade com iniciativa, com proatividade. Que tem dificuldade de tomar decisão. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? O que eu quero comer? Essa geração não parece nada com João Batista, cara.
Uma geração que depende da mãe para colocar comida no prato, pastor Josa. Uma geração que se não tiver alguém que faz comida dentro de casa, ele fica com fome. Uma geração que espera o outro tomar a decisão, que espera o outro assumir a responsabilidade. É uma geração que não sabe o que quer. Não sabe para onde está indo. É uma geração que é tudo muito difícil, que é tudo muito complicado, que é tudo muito doloroso. Vocês concordam comigo que nós estamos em meio dessa geração? Mas eu preciso dizer que nós temos grande parte, uma grande responsabilidade com isso. É culpa nossa, irmãos. É culpa nossa. Como que eu vou mandar o meu filho para a missão? Para obedecer a sua vocação, obedecer o Senhor. Você tem dificuldade de fazer o básico. Lembra que eu disse que esse versículo foi o texto que Deus falou comigo quando Ele tinha me chamado? De Lucas 1,76, e tu, menino? Eu lembro que eu fui muito empolgado compartilhar esse texto com a minha avó. Minha avó Jovita, minha avó paterna. Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso. E a minha avó me levou desde pequeno para a igreja. Semana passada eu conversei com ela um pouquinho, que ela estava na rua lá desesperada procurando um eletricista para resolver um problema do encanamento. E aí a Karen falou assim: vó, fala com o Fábio que o Fábio vai te ajudar, talvez ele consiga resolver lá. E aí eu passei lá para ver qual que era a situação do chuveiro lá, que não estava fechando e tal. E a gente começou a conversar e eu falei para ela: vó, eu vou falar para a senhora de novo a importância que você tem. Porque ela estava dizendo: meu filho, você não sabe como me alegra ver você ocupado. Porque eu orei e pedi para o Senhor: me dá uma geração de homens úteis à sociedade. Me dá uma geração de homens que vão servir a sociedade. Eu não quero inúteis. Oração da minha avó. E ela me pegava, levava para a igreja, me trazia, me ensinava. Fui criado na Assembleia de Deus, irmãos. Amém, pastor Isaías? E eu aprendi muito ali. E as minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, foram fundamentais com isso. Então você imagina, Rô, você recebe uma palavra dessa, algo queima dentro do seu coração, você pensa o quê? Vou compartilhar com quem? Com a minha avó. Foi a primeira pessoa, cara. Dani, quando eu cheguei para ela, falei: vó, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu senti que Ele me chamou para o ministério. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse: Deus não chama vagabundo. Ela conhecia o neto que tinha. Deus não chama vagabundos. Na hora aquilo me feriu absurdamente. Mas depois, aquilo começou a fazer muito sentido. Aquilo começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Porque eu precisava dar respostas em relação a quem eu era como homem. Com responsabilidades, assumir responsabilidades, fazer as coisas acontecerem, não terceirizar. Aquilo feriu, irmãos, na hora, mas depois para mim foi tipo: cara, é lógico, é óbvio. O contexto dela é: você precisa ser alguém que está desempenhando algo, fazendo algo, amando algo, se gastando por algo. Era isso que ela quis dizer, irmão, mas ela não soube. Obrigado, carinho. Ela não soube. A palavra mais fácil para ela naquele dia foi dizer isso. Mas isso me ajudou demais. Isso foi muito importante para mim.
E se nós olharmos para essa geração com todos esses defeitos que eu citei até agora, e você olhar para aquilo que Jesus deixou para a igreja fazer, a gente vai falar: misericórdia, Senhor. Como o xaropinho: tô ferrado. Tô ferrado, cara. Mateus 24:14, Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 28:19-20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 2 Pedro 3:11-12 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não devais ser em santa conduta e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Tessalonicenses 5:2-6. Pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Como igreja, nós estamos preparando o caminho do Senhor? Como igreja, nós estamos preparando o lugar para Ele habitar? Como igreja, nós estamos comprometidos com isso? Com a nossa vida, com tudo que nós somos? Como igreja, nós estamos dispostos a gastar a nossa vida por tudo aquilo que Ele confiou a nós? A dizer que não temos mais a nossa vida por preciosa e não deixar apenas uma bela canção? Porque meu sentimento, irmãos, é que nós negociamos muito ainda. Nós negociamos demais, nós queremos ser, mas na hora de ir lá e levantar e passar o cartão, pagar a conta, a gente espera que outra pessoa faça. Na hora de ir lá, assumir a responsabilidade, dizer, não, eu vou fazer isso daí, a gente espera que outra pessoa faça. Então, como igreja, me intriga, porque se nós estamos preparando um lugar para o Senhor habitar, que tipo de compromisso nós estamos tendo com uma palavra dessa? Que tipo de postura nós estamos tendo? Que tipo de resposta nós vamos dar? Se eu entendo que Jesus virá, sim ou não? Como li lá 1 Pedro, né? 2 Pedro, se eu não me engano. 2 Pedro. Apressar a volta dele. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso dar respostas práticas no meu dia a dia. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler muito mais a palavra. Eu preciso que as disciplinas espirituais sejam algo muito familiar para mim. Comum. Mas eu tenho dificuldade em dizer não para as coisas que não me edificam.
Eu tenho dificuldade em dizer não para as coisas que estão me escravizando. Eu tenho dificuldade em me posicionar diante daquilo que durante tanto tempo eu digo: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu preciso de ajuda, eu preciso sair disso. E na hora de dizer não, eu estou escravizado. E eu vou cedendo a alguns desejos, a algumas vontades. E na hora que eu preciso me posicionar e dar resposta, eu não consigo, porque não é confortável. Na hora de assumir responsabilidades, eu não vou querer, porque não gera prazer. Na hora que precisarmos dizer sim para o Senhor, para aquilo que Ele está nos convocando como igreja, para aquilo que nós queremos nos tornar nele, se nós não nos desapegar de nós mesmos, irmãos. E eu finalizo esse raciocínio, esse pensamento dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Abra mão das suas coisas, abra mão do seu jeito, abra mão do seu tempo, abra mão do seu modo e permita fazer do jeito que precisa ser feito. Você é fiel com a missão que o Senhor está chamando você? Você está dedicado à missão que o Senhor está confiando a você? Está gastando a sua vida, se deixando gastar por aquilo que Deus confiou a você? Fazer discípulos, uau! Fazer discípulos, uau! Queria falar com você, preciso falar com você. Cara, agora não dá. Sei lá, eu tenho que resolver algumas coisas aqui. Precisa resolver mesmo? Resolve, irmãos. Não precisa e para de dar desculpas. Assuma a responsabilidade. Nós cuidamos uns dos outros. Nós abençoamos a vida uns dos outros. Nós gastamos tempo uns com os outros. A igreja que o Senhor nos chama para ser é uma igreja que vive em unidade, em comunhão. E quantas vezes eu prefiro ficar em casa, descansando, dormindo. E eu não estou dizendo que é pecado não, irmãos. Eu estou dizendo sobre dedicação à missão. Sobre nos dedicar àquilo que o Senhor convidou, nos chamou para fazer. A forma com que Ele nos chamou. Eu preciso que você olhe para dentro de você hoje e responda: eu estou deixando pronta a habitação do Senhor? Eu estou deixando pronto, eu estou preparando este lugar que o Senhor chega, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, à unidade da fé. Eu estou gastando os meus dias, quem eu sou, tudo que eu tenho, todos os meus recursos, toda a minha energia com aquilo que Deus nos confiou. Porque eu já lembro, eu já ministrei sobre isso, o pastor Jorge já falou sobre isso aqui também, sobre o privilégio de sermos chamados pelo Senhor para participar daquilo que Ele está fazendo. É um privilégio, nós não merecemos, mas Ele olhou para nós e disse: venham a mim, sigam-me. Quando a gente olhou para dentro de nós e viu as nossas mazelas, os nossos pecados, o merda de homem que nós éramos, e mesmo assim Ele decidiu nos amar, mesmo assim Ele decidiu nos chamar, a alegria que queimou dentro de nós, o prazer de saber que aquele que é puro, santo, deseja estar conosco e nos convida para fazer o mesmo que Ele está fazendo, nos enche de alegria. É um privilégio, mas na hora de pagar o preço
Ou é só status? Não pode ser só status. Não pode só ser uma evidência. Hoje à tarde eu conversando com meu cunhado e foi muito boa a conversa com ele, gostei bastante. E eu falando exatamente sobre, não toda a mensagem, mas sobre esse tipo de geração que nós estamos vendo e que eu disse agora há pouco. E eu falei, cara, imagina, isso vai chegar em todos os setores da sociedade. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Porque está chegando em todos os lugares, em todos os setores. Pais, precisamos preparar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres de verdade, prontos para viver essa vida, fazer a diferença nesse lugar. Precisamos ensinar os nossos filhos a assumir. Parar de terceirizar. Eles vão precisar olhar para nós, porque nós precisamos ser os primeiros a dar esse exemplo. Eles precisam olhar para nós e dizer, meu pai tem gastado a vida por isso. Eles precisam olhar para nós e dizer, eu quero ser igual ao meu pai, que não tem hora, não tem dia, não tem situação nenhuma que o desanima. Ele continua amando o Senhor e amando as pessoas que o Senhor tem confiado a Ele. E não filhos que dizem, Deus me livre ser igual ao meu pai. E não filhos que têm aversão, insegurança. Então eu creio, meus irmãos, que o Senhor está nos chamando para um tempo. E nós precisamos estar com o nosso coração muito disposto a fazer o que precisa ser feito. Vamos fazer o que precisa ser feito. Meninos, crianças, fazem o que os outros mandam. Homens fazem o que precisa ser feito. Homens assumem responsabilidade. Homens cuidam da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Homens geram um ambiente de segurança para elas. O homem pode nem ser grandão, mas na hora que a coisa aperta em casa, que a mulher liga para ele, ele corre para lá, para a mulher se sentir segura. Porque o homem, eu tive essa experiência, irmãos, há poucos dias. Olha o tamanho do porte físico desse homão aqui. Estávamos aqui na obra, já era perto das 11h30, sei lá. Karen ligou, falou assim, vem para casa, não estou conseguindo dormir, eu estou com medo. Falei, vou chegar. Estou chegando. Hã? A Karen me ligou e disse, vem para casa, não estou conseguindo dormir. Eu estou com medo. E eu disse, fui. Porque o homão está aqui, meu irmão. Cara, eu não espero. Se eu sou a primeira pessoa a ela ligar, é porque ela olha e sente segurança. Homens precisam transmitir segurança para suas esposas, para sua casa. Homens, meu irmão. Homens, falando literalmente para homens, cabra macho. Se está com dificuldade financeira, se não tem o que comer em casa, ele diz, eu vou resolver. Homens resolvem. Homens não terceirizam, cara. Eu lembro até hoje a conversa que meu sogro teve comigo.
E ele disse: como você vai sustentar a Karine? E eu com muita confiança disse: não sei. Aí ele me olhou assim com uma cara e falou assim: meu Jesus amado, onde eu estou amarrando meu jegue? Eu falei para ele: eu não sei, mas eu confio no Deus que nunca me deixou só, desamparado. Eu vou ser homem suficiente para cuidar da sua filha. Eu assumo a responsabilidade. Homens, cara. Agora tem homens que têm medo de assumir responsabilidade, tem medo de assumir compromisso, de dar um passo, indecisos, inseguros. Como vamos edificar a igreja do Senhor com uma geração assim? Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para que os nossos olhos se abram e a gente pense sobre que tipo de homem nós estamos nos tornando. Porque eu sei quem eu quero me tornar. O homem que eu quero me tornar é quando Deus olhar para a terra e falar assim: preciso de alguém, eis-me aqui, Senhor. Aqui, eu quero. Quando ele olhar para a terra e ver um monte de injustos, e ele precisar de alguém dando resposta, eu quero estar lá pronto, posicionado, para dizer: eis-me aqui. E a minha família sabe. Se o Senhor enviar, meu irmão, não tem negociação, nós vamos. Porque nós queremos obedecer a tudo que o Senhor confiar. Mas será que há dentro de nós a mesma intenção, o mesmo desejo de gastar a nossa vida por isso? Vamos deixar pronto o caminho do Senhor. Vamos deixar pronto para que Ele volte, para que Ele venha. Vamos gastar a nossa vida, os nossos dias com isso. Vamos fazer o que precisa ser feito em nome de Jesus. E eu quero orar por você, meu irmão, que tem dificuldade, que quer assumir responsabilidades, que quer fazer a diferença, que quer pagar o preço. Eu quero orar com você, minha irmã, que acha que pode ser diferente, fazer diferente. Quero chamar você para ver aqui na frente se você entende que você pode ser essa pessoa que vai dar respostas, que não vai negociar princípios, valores, que não vai terceirizar a responsabilidade, que vai pagar o preço com a própria vida por santidade, por devoção. Um tipo de homem para que quando Deus olhe na terra, Ele veja você e saiba que pode contar com você. Irmãos, enquanto o pastor Fábio ministrava, uma pergunta surgiu no meu interior. João Batista, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para cumprir uma missão. Mas num determinado tempo da sua idade, ele tomou uma decisão. Ele decidiu ir para o deserto, porque ele foi atraído por uma voz. Muitos de nós temos palavras, enxurrada de palavras. E a gente vive como um museu, arrotando as palavras. E não decidimos viver a palavra que o Senhor tem chamado nós como igreja a viver.
Se eu pudesse resumir a ministração do pastor Fábio, eu resumiria nessa frase: qual é a palavra que o Senhor deu a você, que você não está sendo homem nem mulher suficiente para honrar as calças que você veste, mas você vive arrotando santidade, você vive arrotando pureza, mas é só hipocrisia. Quantos profetas vai ser necessário subir aqui para falar e você de fato não admitir? Porque quando o pastor Fábio fala homem, ele não está falando homem do sexo masculino, ele está falando homem e mulher. Preparai o caminho é deixar tudo pronto. Está tudo pronto dentro de você? Esse culto hoje foi o Senhor do início ao fim, trazendo palavras de alinhamento, palavras de cura, palavras de pontuação. Será que hoje, mais uma vez, nós vamos sair daqui como se, não, essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para fulano? Não, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Porque o filtro do Senhor, ele passa e ninguém fica de fora. O Senhor não chamou a gente para ser mono, o Senhor chamou a gente para ser quente ou frio. Para de se enganar. Preparar o caminho do Senhor é preparar um altar para Ele dentro de você. Porque se você for mono, o Senhor vai vomitar você da boca dele. É isso que a palavra do Senhor diz. Não existe meio termo, não existe um muro. Ou você está de um lado ou você está do outro lado. As palavras não é para os adolescentes somente. A palavra é para você, ministro. A palavra é para você, pastor, que vive de máscara, de hipocrisia. Se você está preparando um caminho para o Senhor, que esse caminho seja de verdade. Rasgue as suas vestes, para que domingo após domingo o Senhor não traga uma palavra de alinhamento aqui, mas uma palavra de apontamento para o futuro. João Batista tomou uma decisão. Ele tinha direito a estar no templo sendo um sacerdote, mas ele escolheu viver no deserto com roupas de camelo, comendo gafanhoto e mel. Ele escolheu. O Senhor não chama vagabundo. Quer dizer o quê? O Senhor não chama desocupado. Gente que não é comprometido com a palavra, gente que não é comprometido com o Espírito da verdade. Eu sou uma menina perante o Senhor, falando a gente que tem um entendimento muito maior que o meu. O pastor Fábio é um menino perante o Senhor, falando pra gente que se acha muito mais inteligente, muito mais maduro. Mas nós preferimos ser meninos, mas falar a palavra do Evangelho. Nós escolhemos ouvir a voz do que clama no deserto. Você está preparando ou está se preparando ainda? Uma das duas coisas você vai precisar decidir hoje. Talvez você precise se preparar, é normal, faz parte do processo. Talvez você já deve estar preparando. Assuma uma responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco junto com os meus irmãos, porque eu quero ser cortado por aquilo que estou sendo ministrado. E eu oro para que de fato, de verdade, íntegros, com tudo que temos, com tudo que somos,
possamos preparar um lugar para o Senhor, preparar o caminho. Ah, Senhor, Maranata, Maranata. Nós queremos dar respostas, assumir responsabilidades. Não queremos mais terceirizar. Não vamos mais deixar para amanhã. Hoje nós queremos assumir responsabilidade. A nossa missão nós vamos cumprir, custe o que custar, haja o que houver. Ter a hombridade de dizer como Paulo: combati o bom combate. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia dessa geração. Destrave essa geração. Destrave homens. Destrave mulheres. Em nome de Jesus. Que haja uma aceleração, amadurecimento, vida de Deus, Espírito de Deus. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Em nome de Jesus. Homens e mulheres dispostos a gastar a própria vida, tudo que tem, tudo que é, para honra, para a glória do Senhor. Vai abrir mão dos prazeres, vai abrir mão dos desejos, vai abrir mão do conforto, da sua reputação, para obedecer o Senhor. Marque a nossa geração hoje, Pai. Marque a nossa geração hoje, nós clamamos. Marque a nossa geração hoje. Não queremos mais terceirizar, demorar, queremos apressar. Maranata, 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 Maranata. Começa a falar você com o Senhor agora. Diga para Ele qual é a sua limitação, qual é a sua dificuldade. Talvez a sua grande revolta é que seu pai olhe para você e só veja um menino. E talvez é porque você é um menino. Uma menina porque você é uma menina. Decida sair daqui como homem. Sair daqui como uma mulher. Clame por socorro, peça ajuda, meu irmão. Mas não fique parado. Não fique estagnado. Não veja o tempo passar na sua frente. Não veja os dias, as semanas, os meses, os anos passar na sua frente e não ter mais resposta. Saia daqui hoje decidido a dar uma resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.